Graça e paz. Bem-vindo ao seminário Como obter a atenção e interesse do rebanho para as suas pregações. Aqui é o pastor Paulo Gregório. O tema desta aula, 3 segredos do pregador escriturístico impactante. Na verdade, esta é uma aula preparatória do seminário. Ainda não é o seminário em si. São aulas preparatórias que estou postando a cada dia para aqueles que estão inscritos, para aqueles que estão me acompanhando. São preparatórias justamente para o seminário que irá acontecer por esses dias. Somente estará recebendo as aulas do seminário, que são 4 videoaulas, na verdade 4 palestras, são aulas de 30, 40 minutos, talvez até mais, com um conteúdo tremendo, um conteúdo que não se encontra por aí, um conteúdo valioso que vai mudar totalmente a sua forma de enxergar as pregações, vai elevar as suas pregações para um nível mais alto. Então, muito obrigado por você estar aqui participando desta aula. Importante, não é um vídeo de entretenimento, é uma aula, portanto, trate-o como uma aula, ou seja, dê atenção, desligue-se de tudo que está acontecendo à sua volta, esteja num local isolado. Não é para ficar no meio da sala ou assistindo o celular no meio da rua, da bagunça, conversando com um, conversando com o outro. Não. Pare, se você não estiver no momento adequado, pare e volte a assistir esse vídeo, mas num local fechado, onde só esteja você, onde preferencialmente tenha ali um caderno, caneta para você fazer anotações e que você possa dar todo o foco à aula. Combinado? É um conteúdo que você não encontra por aí, é exclusivo meu. É um conteúdo que fará diferença em suas pregações, pode ter certeza disso. Tenho recebido depoimentos de pessoas que assistiram vídeos como esse e mudou seu ministério de pregação. Então é algo valioso, é ouro que você está recebendo de graça, mas não é porque está recebendo de graça que não seja valioso, ok? Então, atenção e foco são indispensáveis. Desligue-se de tudo, de todas as distrações, silencie as notificações do celular, se estiver no computador, feche as demais janelas, desligue tudo que estiver interferindo e foco total nesta aula. Combinado? Então vamos lá. Se você ainda não me conhece, quem sou eu? Quem é Paulo Gregório? Bem, você pode me pesquisar no Google, no YouTube, é uma sugestão. Paulo Gregório, né? Não é Gregório, é Grigório. Você vai encontrar aí muito conteúdo meu, tanto no meu site, blog, no Facebook, como também no YouTube. Eu estou em atividades pastorais há mais de 30 anos, tenho certificação em teologia pela Universidade Menorá, graças a Deus, sou palestrante, escritor, autor do site homilética.com.br, páginas no Facebook, entre elas aulas de homilética, também curso online de pregação, curso de pregação expositiva, tenho várias páginas lá, o grupo Quero Aprender a Pregar, e também tenho canais de YouTube, entre eles o meu pessoal, Paulo Gregório, onde você tem ali pregações minhas, algumas poucas pregações, não tenho gravado as minhas pregações, tem poucas pregações ali. E você também tem o canal Aulas para Pregação no YouTube, onde está focado justamente para ensinar regras, técnicas, dicas de pregação. Inclusive é o canal onde você está assistindo este vídeo. Se não se inscreveu nesse canal, se inscreva, que aqui tem muito conteúdo que vai fazer diferença também nas suas pregações, no seu ministério. Bem, isso posto, vamos para o conteúdo desta aula de hoje. Como eu disse, o tema da aula de hoje são 3 segredos do pregador escriturístico impactante. Ou seja, o tema é 3 segredos do pregador escriturístico impactante. Primeiramente, o que é um pregador escriturístico? O que eu chamo de pregador escriturístico impactante? Vamos lá. Pregador escriturístico impactante é aquele que prega eficazmente, ou seja, comunica a palavra de Deus com eficiência. Veja bem, pregar eficazmente é conseguir passar para a igreja aquilo que você sente quando você está estudando a palavra em sua casa, quando você está preparando a pregação. Então, quando você consegue passar para a igreja justamente aquilo que você colheu, que você aprendeu, estudou, pesquisou, se aprofundou, garimpou na Bíblia, você consegue colocar num formato de uma pregação e você consegue transmitir isso para a igreja, então você se torna um pregador eficaz.
um pregador que comunica a palavra de Deus com eficiência. Ou seja, além de ser aquele que prega eficazmente, ou seja, comunica a palavra de Deus com eficiência, também o pregador escriturístico impactante é aquele que prega a legítima palavra de Deus, ou seja, ele não deturba, ele não distorce a palavra de Deus, mas ele entrega a palavra de Deus como ela é. Ele é um autêntico pregador da palavra de Deus, é um autêntico expositor das Escrituras. Ele prega a legítima palavra de Deus. É por isso que é um pregador escriturístico. E também ele é aquele que marca a vida das pessoas com a poderosa palavra de Deus. Por isso que ele é um pregador escriturístico impactante. Ele marca a vida das pessoas com a poderosa palavra de Deus. Ele deixa na memória das pessoas uma palavra prática, que as pessoas sabem o que vão fazer com aquela palavra. São palavras que vão dirigir as pessoas, que vão exortar as pessoas, que vão edificar as pessoas. Ou seja, ele comunica com eficiência a palavra de Deus e as pessoas entendem perfeitamente o que aquele texto tem a ver com a vida delas e elas sabem como colocar aquela palavra em prática nas suas vidas. Então pode ver, pregador, prega eficazmente, escriturístico, prega a legítima palavra de Deus, impactante, ele marca a vida das pessoas com a poderosa palavra de Deus. Por isso que eu chamo de pregador escriturístico impactante. Para que você precisa ser, um pregador escriturístico impactante? Qual é o objetivo de se tornar um pregador escriturístico impactante? Deixa eu te explicar. Quais são as consequências de ser um pregador que não é escriturístico nem impactante? Eu vou contrastar para você entender o que é um pregador escriturístico. Vou falar sobre aquele que não é um pregador escriturístico nem impactante. Quem não é um pregador escriturístico nem impactante, ele não consegue atrair nem prender a atenção das pessoas. Por quê? Porque as suas pregações são comuns, insossas. É palavra de Deus? Sim, é palavra de Deus. A palavra de Deus é incomum, mas para aquelas pessoas, para a igreja, elas já ouviram aquela mensagem. São mensagens que são sempre as mesmas. Várias pessoas pregam a mesma coisa. Então, aquelas palavras para o ser humano, para aquela pessoa, ela começa a não dar atenção àquela palavra, porque ela não traz algo novo para a vida delas. Aquela palavra não está impactando. Quando ela começa a ouvir o pregador começa a falar, ela já fala, na sua mente, mesmo que seja no seu inconsciente, ela vai dizer, olha, isso eu já sei, isso eu já ouvi. E ela acaba se desligando do pregador. Então, o pregador não consegue atrair nem prender a atenção das pessoas, primeiramente porque suas pregações são comuns e insossas. Mas também ele não consegue envolver as pessoas porque as suas pregações são confusas, não estão organizadas. O ser humano, nós, para entendermos algo, aquilo precisa estar disposto de uma maneira organizada, com um começo, meio e fim. É assim que nós vamos entender o que estão falando conosco. A mensagem precisa ser clara e objetiva. Então, se ele não consegue envolver as pessoas, um dos motivos também é porque as suas pregações são confusas. Ele traz várias ideias, vários assuntos e faz uma confusão na mente de quem está ouvindo. E também, o pregador que não é escriturístico impactante, ele não consegue marcar a vida das pessoas com a palavra de Deus. Ele está pregando a palavra de Deus porque as suas pregações são difusas, ou seja, elas não têm um objetivo, elas são dispersas, elas não levam a um lugar. São palavras que são colocadas e a igreja fica sem saber o que fazer com aquela palavra, com aquela mensagem. Não existe uma objetividade. E por causa disso, as pessoas não se ligam, não se conectam com a mensagem, não prestam atenção e elas se esquecem. São pregações perfeitamente esquecíveis. E me confessa aí, quantas pregações esquecíveis você já ouviu? Você sabe que a pessoa foi na sua igreja, você já ouviu aquela pessoa, mas você não lembra do que ela falou. Por outro lado, existem pregações que marcaram a sua vida. São pregações inesquecíveis. Então essa é a diferença entre um pregador que é escriturístico impactante e aquele que não é um pregador escriturístico impactante. Pregador que não é escriturístico impactante, o que ele é? Ele é um pregador de sonido incerto. Essa expressão eu tirei de 1 Coríntios 14, 8 e 9, quando o apóstolo Paulo diz:
Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Então, o apóstolo Paulo, ele diz que a mensagem precisa ser compreendida. E para que a mensagem seja compreendida, ela precisa ser bem pronunciada. As palavras têm que ser inteligíveis, têm que ser entendidas. As expressões têm que ser compreendidas. Não adianta nós trazermos uma pregação que seja uma revelação profunda da palavra de Deus, mas se trouxermos em palavras que as pessoas não vão entender. A mensagem que nós queremos comunicar para as pessoas, não sabermos colocá-las em palavras que as pessoas compreenderão. E o apóstolo Paulo deixa claro, uma pregação, uma mensagem assim, ela é como uma mensagem jogada para o ar. As pessoas não vão assimilar. Aquelas palavras, elas vão embora, não vão ficar na mente nem no coração das pessoas. As pregações do Senhor Jesus e também dos seus discípulos, dos apóstolos, elas não eram mensagens comuns, nem mensagens confusas, nem mensagens difusas, pois elas eram excepcionais, eram organizadas e eram objetivas. Então, se Jesus e os discípulos, eles tinham essas características em suas pregações, as suas pregações tinham isso na sua estrutura, por que nós podemos desrespeitar esses princípios validados pelo Mestre e pelos apóstolos? Ou seja, um formato, uma fórmula de pregar que realmente causa efeito. Então, se Jesus ele utilizou essa fórmula, esse formato, se os seus discípulos, os apóstolos, também utilizaram essa fórmula, esse formato, por que nós vamos desprezar? Porque nós queremos fazer do nosso jeito. Então, vamos aprender a tornar as nossas pregações excepcionais, organizadas e objetivas. Amém? Então, por favor, deixa aí nos comentários agora, aproveita, e coloca aí se você já viu pregações que se esqueceu. E também se você já ouviu pregações que você até hoje se lembra. E se você já viu gente com muita unção, né, que a gente costuma falar, muita unção, muito poder e tal, mas que ele prega, você se emociona, mas depois vai para casa e não entende qual foi a mensagem. Ao contrário também, você já ouviu talvez até uma mensagem mais calma, mais tranquila, mas que aquela mensagem falou profundamente no seu coração e você teve um direcionamento para a sua vida. E também, você já deve ter ouvido pregações impactantes, pregações marcantes por pregadores pentecostais, como a gente diz, pregações avivalistas, e que deixaram uma mensagem em você, que fizeram efeito em você. Então uma coisa não exclui outra, tá certo? Pregar com uma mensagem, como o apóstolo Paulo fala, pregar com objetividade, com clareza, com o formato de pregação, não exclui o poder de Deus. Então pode perfeitamente, e deve, e também o poder de Deus não exclui a necessidade de se pregar uma mensagem objetiva, uma mensagem clara, uma mensagem inteligível. Então tem que ter as duas coisas, o poder, a autoridade e também a clareza, a objetividade nas pregações. Vamos à frente. Portanto, para ser um pregador escriturístico impactante, é necessário o quê? Comunicar com eficiência a autêntica palavra de Deus. Olha as três coisas aqui. Comunicar eficientemente a autêntica palavra de Deus. Então essas três coisas são importantes. A comunicação é você conseguir realmente passar para a igreja. Ficar na frente da igreja falando, gritando, fazendo gestos. Ou mesmo falando baixinho, coordenado. Mas se não conseguir comunicar a palavra de Deus, não é pregação, não é comunicação, não está sendo eficiente. E pregar outra coisa, que não sejam os princípios, as verdades eternas das Escrituras, não é pregar a autêntica palavra de Deus. Então, é necessário comunicar, é necessário eficiência e é necessário a legítima palavra de Deus. O apóstolo Paulo ele traz também essa instrução ao seu discípulo Timóteo, o jovem pastor Timóteo. Uma das coisas que o apóstolo Paulo se preocupou para que ele realmente fosse um pastor, e eu creio que estou falando aqui com pastores, com líderes, pessoas que estão liderando grupos de pessoas. Então ele disse, procura apresentar-te a Deus aprovado. Não é um conselho, é uma ordem.
Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem, ou que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Eu quero chamar a atenção para a palavra maneja, do verbo manejar. No original grego, sabe o que significa essa palavra? Talvez você vai se surpreender agora. Segura aí na cadeira que talvez você vai ser balançado quando você souber o significado, a profundidade da palavra manejar no original grego. Quer dizer, tem habilidade profissional. Pastor Paulo, que negócio é esse? Profissionalizando a pregação, a palavra de Deus? Não fui eu que estou dizendo, não sou eu que estou dizendo. Foi o apóstolo Paulo que ordenou que o seu discípulo Timóteo, que o jovem pastor Timóteo, ele se tornasse um profissional na utilização da palavra de Deus. Sim, é isso mesmo. Profissional no sentido de fazer algo com excelência. A habilidade que ele estaria adquirindo. Vamos aprofundar nessa palavra? Quando o apóstolo Paulo diz, maneja bem a palavra da verdade, ou maneja bem a palavra da verdade, ele estava querendo dizer, primeiro, que o seu discípulo Timóteo, que o jovem pastor Timóteo deveria aprender a interpretar a palavra de Deus. Interpretar a palavra de Deus corretamente. Primeira coisa, entender a palavra de Deus. E a segunda coisa que ele estava querendo dizer é que Timóteo deveria aprender a compartilhar a palavra de Deus. De nada adiantaria para a igreja se Timóteo ele entendesse a palavra de Deus, mas não conseguisse passar para a igreja. Então ele precisaria ter as duas habilidades. Entender, interpretar corretamente a palavra de Deus e aprender a compartilhá-la. E olha bem, presta atenção. Envolve aprendizado para aplicação de técnicas. Tá? Dentro dessa palavra existe este conceito. Para aprender a interpretar a palavra de Deus, aprender a compartilhar a palavra de Deus, envolve aprendizado para a aplicação de técnicas. Existem técnicas para interpretar a palavra, existem técnicas para compartilhar a palavra. Então, não se escandalize com a palavra técnica que estou utilizando aqui, porque isso é uma coisa que faz parte do próprio ensinamento do apóstolo Paulo, que nós vemos o próprio Senhor Jesus utilizando técnicas no seu ministério. Então, técnica é toda a metodologia que alguém usa para fazer alguma coisa. Então, desde aquela pessoa mais simples, seja a pessoa do campo, que não tem nenhuma instrução, mas que ele tem ali um terreninho e que ele cultiva alguma coisa. Então existe uma técnica para ele preparar a terra, para que ele consiga tirar fruto da terra. Se eu for lá, eu vou jogar dinheiro fora, que eu não sei fazer. Eu não tenho essa habilidade, eu não adquiri esse conhecimento, eu não tenho as técnicas de agricultura, de tirar da terra proveito. Posso tirar alguma coisa, mas vou jogar muito dinheiro fora. Já aquela pessoa simples, que ela foi criada, que ela aprendeu com alguém, ela sabe muito bem utilizar aquele terreno para tirar dali o seu sustento, e não somente o seu alimento, mas também o seu sustento. E desde a dona de casa, a pessoa mais simples, que faz coisas mais simples. Todas as coisas que fazemos utilizam técnicas. Então não se escandalize com a palavra técnica. Aprender envolve aprendizado para aplicação de técnicas. Então, para interpretar e para compartilhar a palavra de Deus, ou seja, para entender e para pregar, precisa aprender técnicas. Não vá querer fazer de qualquer maneira, que não vai dar certo, não vai ser eficiente. E também, nós não podemos esquecer de algo muito importante. O apóstolo Paulo era formado na cultura greco-romana. Ele diz em seu testemunho, e nós podemos entender isso estudando a sua história dentro da Bíblia, que o apóstolo Paulo ele tinha uma formação na cultura greco-romana. E nós podemos entender que fazia parte dessa formação a oratória e a retórica, porque ele era um excelente orador. Ele sabia muito bem usar as palavras. Tem graça, tem unção de Deus? Sim, mas também tem a parte humana que é necessária. O apóstolo Paulo demonstra essa capacidade oratória que ele tinha, por exemplo, quando ele está diante do rei Agripa e ele está falando, se defendendo, mas ele ao mesmo tempo está transformando a defesa dele em uma pregação evangelística, e ele se dirigindo para o rei Agripa, e o rei Agripa grita para ele, espavorido, Paulo, por pouco você não me convence a me tornar um cristão. E Paulo disse, quem dera
que isso não acontecesse com você, não somente com você, mas com todos aqui que estão me ouvindo. Então veja a capacidade da oratória que foi respeitada pelo rei Agripa e também por Festo, o governador. Então nós vemos o quê? Que Paulo tinha formação. Outro exemplo, quando Paulo ele prega, ele traz uma palestra, um discurso, ele expõe ideias ali no Areópago. Areópago era a nata da cultura dos gênios atenienses. E ele consegue trazer uma demonstração e ele não foi rejeitado por falta de palavras. Foi rejeitado por causa que eles não aceitavam que se falasse de espíritos e de ressurreição de mortos. Mesmo assim, no final, alguns daqueles foram procurar Paulo para saber mais sobre o que Paulo estava falando e se converteram a Cristo. Então veja a capacidade que o apóstolo Paulo tinha na oratória e na retórica. Claro que junto com a unção que ele tinha de Deus. Mas as duas coisas são necessárias, tem que trabalhar juntas. Bem, já falei aqui o que não é um pregador escriturístico, né? E vocês querem saber o quê? O que é um pregador escriturístico? Então vamos lá ao conteúdo desta aula, ao tema desta aula, a temática desta aula, os 3 segredos do pregador escriturístico e impactante. Vamos lá. Primeiro segredo. O pregador escriturístico impactante, ele sabe o quê? Ele sabe como atrair a atenção das pessoas logo nos primeiros minutos de sua pregação e manter o interesse até o final. Ele tem esse conhecimento, ele tem essa habilidade, ele tem essa capacidade. Então, ele sabe fazer. Ele sabe fazer como atrair a atenção das pessoas logo nos primeiros minutos da sua pregação e manter esse interesse das pessoas até o final. Para que ele tenha essa capacidade, o que ele faz? Justamente, ele prepara cada parte da sua pregação, justamente para ter essa atração irresistível. Não é por acaso que quando você está ouvindo uma pregação, que você é preso por ela logo nos primeiros minutos, e você fica preso a ela toda a pregação, e você é envolvido por ela, e você fica empolgado, você fica emocionado, e você é impactado pelo poder daquela palavra, e a conclusão ela é muito forte na sua vida, e aquela palavra marca você e muda a sua história. Não é por acaso que você ficou impressionado por ela. Nós costumamos chamar de unção, porque ele tem o dom da palavra, mas nós fomos ver isso, não é apenas oração, não é apenas busca de Deus, é necessário também um preparo. E eu já mostrei que o apóstolo Paulo ele tinha esse preparo. Então, cada parte daquela pregação que emocionou você, que segurou você desde a abertura até o fechamento, né, desde a introdução, né, desde o título, a introdução, ele expor o tema, ele desenvolver aí os tópicos da pregação, ele fazer a conclusão da pregação e você ficou preso àquela pregação todo instante, é porque aquele pregador, ele preparou com muito zelo, com muita atenção, com muito carinho, ele preparou cada parte daquela pregação para que ela tivesse essa atração irresistível. Não foi por acaso, pode ter certeza disso. Segundo segredo, o pregador escriturístico impactante, ele sabe o quê? Ele sabe como trazer uma mensagem envolvente para aquelas pessoas que o ouvirão. Então, dessa maneira, ele trabalha muito na preparação de uma pregação que maravilhe quem irá lhe ouvir. Então, ele sabe perfeitamente trabalhar, preparar aquela mensagem para que aquela mensagem envolva quem está ouvindo a ele. Seja grupo de jovens, seja na reunião de obreiros, seja numa reunião de empresários, seja falando para crentes, seja falando para descrentes, ele sabe como trazer uma mensagem que seja envolvente para aquelas pessoas, que envolva as pessoas. Então, aquela pregação, ela foi trabalhada, ela foi preparada com muito carinho, com muita técnica, para maravilhar quem está ouvindo aquela mensagem, quem irá ouvir aquela mensagem. E o terceiro segredo do pregador escriturístico e impactante é que ele prega mensagens que surpreendam as pessoas com o inesperado. Isso mesmo. Surpreender, trazer algo novo, algo inusitado. Então ele surpreende as pessoas com o inesperado. Elas não esperavam aquilo e elas são surpreendidas com aquilo. E como é que ele obtém esse efeito na sua pregação? Porque as suas pregações
contém o extraordinário. Ele fez questão, ele procurou, ele se aprofundou na palavra, ele buscou novos ângulos, ele fez estudos e pesquisas, descobriu coisas que naquele texto que outras pessoas não descobriram, mas que ele descobre, e não é por revelação de cair de joelho, ir no monte e aquilo vir na cabeça dele, não. Ele utiliza-se técnicas para que ele não crie uma heresia, mas que ele pregue coisas que realmente a palavra de Deus está dizendo, mas coisas que são fora do comum, coisas que infelizmente se tornam incomuns, extraordinárias, mas que deveria fazer parte das nossas pregações, mas as nossas pregações estão sempre rodando as mesmas temáticas, os mesmos assuntos e não se aprofundam. Raras são aquelas pregações que realmente se aprofundam na palavra. Então o que acontece? Ele faz essas pesquisas, ele estuda, busca novos ângulos, faz como eu fiz aqui. O que significa a palavra manejar? A palavra manejar significa que ela vai muito além do que nós pensamos, que é somente ficar folheando a Bíblia. Não é nada disso, é muito mais do que folhear a Bíblia. É ter a capacidade profissional de entender e de colocar a palavra de Deus para as pessoas, comunicar a palavra de Deus para as pessoas. Então, o pregador que consegue trazer o extraordinário é porque ele sabe pesquisar e se aprofundar nas Escrituras. Assim, ele vai trazer mensagens que as pessoas não estão acostumadas. E você vai ouvir, sabe o quê? No final das suas pregações, no final do culto, vai ouvir as pessoas falando para você: meu Deus, quantas vezes que eu li essa passagem, quantas pregações eu já ouvi nessa passagem, mas nunca eu tinha ouvido falar isso. Glória a Deus. É muito importante, porque essa mensagem vai fazer diferença na vida das pessoas, vai marcar aquelas pessoas. Olha, coisas que me foram reveladas através de pregação, algum outro pregador pregando, e ele trouxe uma mensagem diferenciada, ele trouxe um novo ângulo, um novo aspecto, uma palavra que se é compreendida e que no original nós descobrimos qual o significado dela, muda completamente o que muitas pessoas estão pregando aí. Elas, infelizmente, estão com mensagens superficiais e até mesmo erradas. E quando você vai mergulhando na palavra de Deus, você descobre realmente o que o Espírito Santo quer falar com aquela passagem. Então, quantas pregações, né, foram poucas, infelizmente, mas nesses anos que eu tenho na casa de Deus, então já ouvi muitas pregações, e claro que coisas que foram tiradas da palavra, que falaram comigo, que me chamaram a atenção e que mudaram a minha perspectiva sobre aquele texto e sobre a verdade bíblica na minha própria vida. Então, o pregador escriturístico impactante, ele consegue esse efeito de impactar as pessoas, porque as suas pregações contêm o extraordinário. Glória a Deus. Fala aí nos comentários se você já teve essa experiência de ouvir uma mensagem, ou até mesmo você estudar, se aprofundar no texto, e aquela descoberta sua, tanto na pregação que alguém falou, ou no seu próprio estudo, aquilo mudou a tua perspectiva, a tua visão sobre determinada doutrina, determinado ensino para as nossas vidas. Então coloque nos comentários se você já teve essa experiência. Seus comentários são muito importantes. E se você tiver dúvida no que eu estou falando, se você tiver uma posição diferente, não tem problema. Por favor, coloque aí nos comentários. Estamos aqui para crescermos juntos, através do quê? Da troca de ideias. Então vamos lá, já temos então os 3 segredos. Esses são os 3 segredos do pregador escriturístico impactante. As suas mensagens são atraentes, as suas mensagens são envolventes e as suas mensagens são extraordinárias. Glória a Deus. Quer aprender como ter esses 3 segredos ou pilares? Vamos chamar de pilares. Ter esses 3 pilares em suas pregações: o pilar da atração, o pilar do envolvimento e o pilar do extraordinário. Você deseja ter esses pilares na sua pregação? Então, participe do seminário Como Obter a Atenção e o Interesse do Rebanho por Suas Pregações. Ele é online e grátis, são 4 videoaulas como essa que você vai receber pelo seu e-mail ou pelo WhatsApp. Então, se você não está inscrito, inscreva-se, tem um link aqui abaixo deste vídeo. Esse vídeo está no YouTube, vai ficar aberto aqui no YouTube, não sei por quanto tempo, mas você vai ter o link aqui disponível para você se inscrever para o seminário. Não se esqueça de curtir este vídeo, de compartilhar esse vídeo. Você pode compartilhar pelo WhatsApp, inclusive, existe um botão que você pode fazer isso. E também coloque as suas perguntas aqui nos comentários, coloque os seus pensamentos, o seu depoimento ou o seu contraditório, né? Se você tem pensamento diferenciado, não tem problema, pode colocar, estamos nos respeitando aqui.
E a todos os comentários estarei respondendo, tá? Pelo menos por esses dias que estamos nos preparando para o seminário, ok? Estarei respondendo a cada uma dessas perguntas e respondendo aos comentários. Bem, obrigado por assistir esta aula. Sou Paulo Gregório, Instituto Discípulo Preparado, organizador do seminário Como Obter a Atenção e o Interesse do Rebanho por Suas Pregações. Aguarde, amanhã você vai estar recebendo novo conteúdo. Diariamente estou colocando novo conteúdo para você lá no WhatsApp e também mandando por e-mail para que você esteja sendo preparado para o seminário. Essas aulas, esse conteúdo que estou colocando de prévias, também são diferenciados, também vão fazer diferença no seu ministério e também, principalmente, o seminário, isso sim, vai ser uma revolução na sua vida. Em nome de Jesus, um grande abraço, Deus te abençoe.